Beleza, galera. O próximo agora vai ser o Emílio, trabalha há mais de 16 anos aí, e ele vai falar sobre um pouco do ecossistema underground pra gente. Bom dia, pessoal. Como ele já falou, eu trabalho há 16 anos na área de segurança, sendo 10 anos na Gás Informática, uma empresa do grupo Diebold. Eu sou diretor de pesquisa e inovação, também sou formado em programação neurolinguística, sou master em PNL e hipnólogo nas áreas várias. Vou falar um pouco aqui como é que é o sistema underground, como é que os hackers conversam. Os hackers, nesse caso, são os bakers, que atacam os bancos, roubam credenciais. Como é que é o meio de comunicação, como é que é o diálogo deles, o dialeto, as palavras que eles usam, alguns tipos de ataques, como que eles começam nesse mundo. Eu gosto muito de usar vídeo, para ficar mais interativo, então vou começar fazendo um pequeno vídeo, falando um pouco da palestra. Como todo mundo sabe, quando o cara quer virar um hacker, a primeira coisa que na cabeça dele é Matrix, né? O cara quer ser o Neo, quer ser o Morfeu, então o tema da palestra é basicamente o Matrix mesmo. Só que aqui todos os personagens são personagens do mal, né? Não é igual no filme que tem os bonzinhos e os bandidos, o Neo é bonzinho, aqui o Neo também é malvado, né? Que são hackers que usam os nomes do Matrix. Então primeiro eu vou contar uma história sobre o underground e depois vem a palestra em si. Bom, no underground tudo começa como sendo uma laranja. Aqui é um diálogo entre o agente Smith e o Neo, onde o agente Smith está fazendo algumas compras na internet e precisa de um laranja para entregar o que ele compra. Nesse caso é o que a gente chama de laranja passivo. E aí é onde o Neo começa a entrar nesse submundo. O agente Smith pega cartões na internet, faz compras e arruma lugares para entregar. E aí ele explica para o Neo como é que isso funciona. Eu pego cartões de sites vulneráveis, faço compras e entrego em alguns lugares. E o Neo ficou interessado e tal. Pô, grana fácil, coisas fáceis. Como é que funciona isso? Como é que são esses sites vulneráveis? E aí, nesse caso em específico, ele fala, eu verifico sites vulneráveis que era injection. Aí, se eu achar essa vulnerabilidade, eu tenho que explorar essa vulnerabilidade. Logo, como administrador, como usuário com privilégio, pego cartões de crédito dos sites que armazenam cartão de crédito no texto plano, que ainda é comum hoje em dia, infelizmente. E aí eu faço compras pela internet. E o Neo, muito curioso, quer saber o que é SQL Injection, como é que funciona isso. E aí ele fala, SQL Injection é um tipo de ataque onde o invasor pode inserir ou manipular conjuntos de bancos de dados diretamente, quando a aplicação front-end não faz a validação. Então esse aqui é o exemplo mais simples que tem. Nem é muito utilizado hoje em dia, mas para poder exemplificar, ele é mais fácil. Como é que funciona? Tem um site qualquer que tem usuário e senha, onde o usuário fornece o nome dele, a senha, e manda isso para o lado do servidor. Aqui deu uma cortada, mas como é que fica isso lá no servidor? Ele tem um select no banco de dados, onde ele checa se tem um usuário e uma senha que bate com o que o usuário passou. Só que se o usuário passar uma entrada mal formatada, ou especialmente formatada para poder bypassar essa autenticação. Aqui nesse exemplo, o que ele fez? Em vez de colocar o usuário dele, ele simplesmente colocou A, fecha aspas, ou 1 igual a 1. E como é que isso chega lá na aplicação dele? Vai chegar um select no banco de dados, onde o usuário é igual a A, ou 1 igual a 1. E o que ele fez aqui? Ele colocou dois traços para quê? Para cortar o resto da sentença, como se fosse um comentário. Então como é que ficou a lógica agora dessa sentença? Me passa qualquer credencial que tem aí, verifique se tem um usuário, que o nome é A, ou 1 igual a 1. Como 1 igual a 1 sempre vai ser verdadeiro, ele vai autenticar esse site. E aí ele vai ter acesso como admin, ou como um usuário mais privilegiado. Esse é o modo mais comum que tem. O modo manual também, hoje não é mais feito assim, hoje é mais avançado, automatizado, justamente porque os hackers têm que ter escala. E aqui a sentença é responsável pela validação, né? É o que faz com que essa sentença retorne verdadeira, autenticando o usuário, sem que ele saiba nem o usuário nem a senha. E aí ele fala, eu sou um cadre. Você pode começar como um laranja e vir um cadre no futuro. Cadre é o cara do underground, que é especializado em cartões de crédito.
Ele levanta cartões, vende cartões, troca por outras informações, ou faz compras também. E o laranja é o cara que participa, ou passivamente ou ativamente. O laranja passivo é aquele cara que não sabe que é uma fraude. Ele participa, ele até suspeita que tem algo estranho, mas tudo bem, ele concorda, afinal é uma coisa fácil e tal. Parece não ser ilegal. Então essa é a primeira figura do underground, é um cara e um laranja. São duas figuras bem comuns do underground. E aí passou alguns dias, o Neil foi estudando, recebeu mercadoria, falou com a gente Smith. Até que um dia ele encontrou com a Trinity. E falou, pô Trinity, eu virei cadre agora, pego cartões com SQL Injection. A SQL Injection é a primeira falha que todo mundo aprende, né? Uma falha bem simples, comparada às outras que existem. E a Trinity já está nesse submundo há algum tempo, né? Ela fala para ele, pô, eu tenho lista para vender, tenho inbox, tenho hospedagem. Mas o que é isso? O que é lista, o que tem inbox, o que é hospedagem? Existem papéis no underground bem específicos, cada um especializado em conseguir e vender um tipo de informação. As listas são milhares de e-mails que eles usam para poder spamar um ataque. Mas o que é spamar? Spamar é enviar um ataque para uma lista de e-mails, normalmente utilizando um e-mail falso como origem ou estufando a origem. Um exemplo bem comum aqui de e-mail, informando que é um processo, alguma coisa, e quando tem um link para um agente malicioso, um Trojan que é baixado pelo usuário. Hoje em dia, tem os ataques de phishing mais inteligentes, que a gente chama de spear phishing, que o e-mail já vai com o nome da pessoa, CPF, endereço, dados completos, que eles pegam normalmente no Serasa, Experian ou na Infocere. Mas como é que eles conseguem fazer essas listas de e-mail? Como é que eles juntam esses dados? Onde que vem esses e-mails? Existem duas maneiras. Uma delas é o extrator de e-mail, que normalmente roda em cima de sites como Google, Bing, Yahoo, e outra usando o Trojan, que coleta direto do cliente de e-mail. No caso dos extratores de e-mail, eles usam esse tipo de software que o cara põe uma palavra-chave, por exemplo, loja.com.br, ou nome de empresa. O que esse software faz? Ele faz a busca no Google, indexa a resposta, processa a resposta e sai extraindo os e-mails utilizando a expressão regular. Se você for ver aqui, uma busca simples, eu só um nome, achou 76.800 e-mails. Então hoje, fazer a lista de e-mails é muito fácil. E tem também o que eles chamam de lista VIP. São as listas que eles sabem que a pessoa abre o ataque, abre o Trojan, abre a página falsa. Essas são as listas mais caras que eles vendem. São as listas especiais. E a outra maneira é pegar direto do Outlook, Thunderbird ou qualquer cliente de e-mail. Eles usam Trojans que, assim que é executado, enumera todas as contas de e-mail da máquina, MSN, Skype, tudo, e manda tudo para o hacker. E aí eu falo de inbox. Os inbox também são listas de e-mail, só que são listas com senhas. E hospedagem são os acessos a servidores normalmente comprometidos. E para que serve o inbox? O inbox ele é muito usado como receptor de informação. Então o banker, eu vou falar mais para frente que é um banker, ele faz uma página falsa e manda os credenciais do usuário para esse e-mail. E aí, para não precisar ficar criando vários e-mails, ele compra já e-mails de pessoas já utilizadas, ou usa esses e-mails para poder fazer spam também de ataques, já que se você receber alguma coisa de um amigo seu, a chance de você abrir é muito maior. No caso de servidores em específico, eles usam o que a gente chama de DOICs. DOICs são buscas, especialmente formatadas nas engines de busca, que retornam resultados de maior qualidade. Então é muito comum no Google e no Bing, por exemplo. Na prática, aqui tem um DOIC. Aqui está cortando um pouco, mas eu vou dar uma coisa para explicar. O DOIC são uma série de comandos que facilitam encontrar grupos de informações mais distintos. Por exemplo, eu quero sites que tenham na URL PHP igual a ID alguma coisa. Por quê? Porque se tem ID igual a alguma coisa, ele recebe algum parâmetro. E o que o Google faz? Retorna todos os sites que ele indexou que tenham na URL alguma coisa, .php, interrogação ID igual. Então esses sites potencialmente podem ser vulneráveis a SQL Injection, por exemplo. Outra coisa, eu quero achar, por exemplo, arquivos com senha. Quero achar senhas de pessoas. Eu vou lá no Google, digito senha, ponho o comando /log, e o Google vai me mostrar tudo que ele indexou, que são arquivos com a extensão log que contém uma palavra senha. Então achar senha no Google também é muito fácil. Você pega, por exemplo, uma senha bem comum, 1, 2, 3 mudar, calcula o hash dela, joga no Google,
extensões .SQL, você vai achar centenas de dumps de banco de dados com usuários sem. E aí você pega esses SQL, esses MD5 que ele pega, joga nos sites de banco de dados de MD5 e eles quebram facilmente. Então o que acontece? Manualmente é demorado, o hacker banker ele não pode demorar, ele tem que ser rápido. Então inicialmente eles faziam isso na mão, inicialmente, como eu falo, são 10, 12 anos atrás. E hoje eles usam softwares para análise de DOEs. Esse aqui é o mais básico deles, é feito por um banker que chama Xcode, que é os mais ativos que tinha no underground. Como é que funciona esse software? Você passa qual é o DOE que você quer usar no primeiro campo. Ali ele passou tudo que for notícias.php, interrogação ID igual na consulta. E aí o Google foi, pesquisou e mostrou na parte direita, mostra todos os sites. Só que o hacker ele não quer testar um por um, ele tem que ser rápido, tem que ganhar velocidade. Então o que ele faz? O próprio software já tem opções de checar por vulnerabilidade. E a opção padrão de SQL Injection qual que é? Coloca um caractere qualquer, normalmente aspas simples. Se deu um erro de SQL, o site é vulnerável ao SQL Injection. Então numa busca bem simples aqui, em que ele achou em torno de 30 sites, ele mandou o próprio programa escanear por SQL Injection. A gente pode ver que tem 10 a 12 sites ali que são vulneráveis. Então já são 10, 12 servidores comprometidos que ele vai conseguir ter acesso. Então, como eu falei inicialmente, o próprio software já dá suporte a analisar a vulnerabilidade, né? Uma delas é a SQL Injection. Outra muito comum é o LFI, que é o Local File Inclusion, que é a inclusão de arquivo local. E como é que funciona? Alguns sites permitem você incluir o nome do arquivo ou parte do nome do arquivo como parâmetro, como requisição. E como esse código é interpretado lá do servidor, PHP, ASP, CGI, etc. Se o hacker passar o nome de arquivo que não é validado, ele vai conseguir incluir qualquer arquivo do lado do servidor. Então aqui um exemplo bem simples desse tipo de código, você só recebe uma variável que chama página e dá um include nela. Então, se o cara dá um include uma página db.php, db.config, conexão.dat, normalmente ele pega senhas de banco de dados, usuários de senhas, dados confidenciais. E existem maneiras de transformar uma inclusão de arquivo local em inclusão de arquivos remotos, só que com técnicas bem mais avançadas, usando o log do próprio servidor, usa o agente do navegador, transforma isso em comandos interpretados, e aí ele manda exibir o log do servidor. E aí isso vai ser rodado como se fosse um RFI, que é uma inclusão remota de arquivo. Então isso aqui é muito utilizado para poder pegar credenciais do banco de dados e fazer uma conexão direta do banco de dados ou outros dados confidenciais. Outra vulnerabilidade comum é o XSS, o famoso Cross-Site Script. Que é causado pela falha na validação das entradas que o site recebe, como por exemplo, comentários, posts, dados que vêm do usuário, mas não são validados. E com isso, o hacker pode injetar HTML, JavaScript ou VBScript. Então aqui é um exemplo simples também. O que o hacker faz aqui? Ele pega um site qualquer que você pode comentar notícias, por exemplo, e aí ele injeta um script que vai alterar o link da página. Esse exemplo específico, ele alterou só um link, mas ele poderia alterar todos, para apontar para um arquivo malicioso, para um Trojan. Então, se o cara pega, já aconteceu, por exemplo, do mundo Kiteball sofrer esse tipo de ataque, o que o cara fez? Ele, via XSS, ele injetou um código malicioso e direciona o usuário a baixar um Trojan. No caso do mundo Kiteball, ele injetou um código que abriu um applet de Java que instalava um Trojan. Outro tipo é o que a gente chama de Shell ou Web Shell. Mas o que são Shell ou Web Shell? São páginas de acesso ao servidor, como se fosse um acesso local. O que ele permite? Ele permite você acessar o servidor, sistema de arquivos, memória, sockets, processos, fazer upload, download, como se fosse local na sua máquina. Isso para facilitar a vida do hacker. Esse aqui é uma das shells mais comuns que tem, bem antiga, chama C99. Então, o primeiro passo do hacker, quando ele acha o servidor vulnerável, é subir uma shell para facilitar o trabalho dele. Então, aqui você já pode ver, por exemplo, todos os arquivos do servidor sendo listados. Isso facilita muito. Ele pode fazer o upload de ataque, de página falsa, pode esconder os dados dele ali dentro, pegar log. Os mais avançados fazem a elevação de privilégio, porque normalmente ele loga com o usuário do servidor web.
Em alguns casos tem acesso limitado e outros, infelizmente, tem completos ainda até hoje. Dependendo do hacker, ele vai levar privilégio, fazer mais coisas, mas no caso do Brasil é mais comum eles só colocarem página falsa ou download de Trojan, arquivos executáveis, etc. E o Nil ficou muito curioso, mas quem que fez esses programas? Quero aprender a fazer programa também, quero virar um programador, fazer isso, fazer Trojans. E a Trinity falou, pô, foi um coder. Mas o que é coder? Coder são os caras que fazem os Trojans, os programas de invasão, normalmente. E é claro que ele quer aprender a programar também, então ela pergunta para a Trinity, como é que eu faço para aprender? Onde que eu pesquiso? Onde que eu leio? Hoje existe até curso para coder na internet disponível, eu vou estar mostrando mais para frente. E aí ela fala, eu falo com o Morfeu, é um dos melhores coders que tem no underground. Mas onde que encontra? Onde que fica esse underground? O que é isso? E ela fala, pô, os bankers, coders, etc., todas as pessoas do underground, é comum no Brasil eles usarem canais de IRC. Então, normalmente, eles ficam no IRC, trocando ideias, conversando. E quando vão fechar negócio, existe muito negócio no underground, eles vão para o Skype. Dificilmente o negócio é fechado no IRC. Já que o IRC não é muito confiável. E eu vou dizer mais para frente também o que acontece de não confiável no underground. Ele falou de bankers agora. O que é bankers? Bankers é uma palavra nova aqui pra gente. O banker é um cara que é especializado em roubar a internet bank. Ele sabe como é que funciona o site do banco, como é que funciona a parte de pagamento, transação. E mesmo o banker tem subespecializações. Que hoje não é tão simples roubar o banco. Hoje o banco tem análise transacional, tem identificação de perfil, tem cadastro de máquina. Então hoje no Brasil roubar um banco também é difícil. Então a gente tem algumas especializações de bankers também. E o Nil estudando, aprendendo a programar, foi pesquisar, chegou no underground. E aí ele encontrou o Morfeu no underground. E ele falou com o Morfeu, pô, tô aprendendo a programar, quero ser um banker. E aí o Morfeu fala, pô, para ter um banker tem que aprender a programar. Mas em qual linguagem eu vou programar? Normalmente, os Trojans são feitos em Delphi e Visual Basic. São as linguagens mais fáceis, normalmente tem interface. Os ataques mais comuns são de phishing, que simula a parte do banco, põe logomarca, põe os campos de senha. Então, 90% dos Trojans hoje são feitos em Delphi e VB. Está crescendo um pouco agora os Trojans feitos em Altwitch. Inicialmente era uma linguagem usada para fazer teste de software, mas como ela é bem simples, bem fácil, está aparecendo agora alguns Trojans feitos em Altwitch. Ele avisa o Nil, né? Cuidado, esse é um caminho sem volta, você vai entrar para os bankers, para o underground, depois disso não tem mais volta. E se tomar a pílula vermelha, o Morfeu vai ensinar para ele como é que funcionam os ataques disponíveis hoje no underground. Primeira lição, vou lhe mostrar como que age o hacker. Aqui eu vou passar um filme que mostra como é que os hackers agem hoje. Eles estudam a vítima, analisam, vê o comportamento, faz um ataque direcionado. Ieder van ons heeft naast zijn gewone leven vandaag de dag ook een online leven. Isso é o que a gente chama também de stalking. A pessoa identifica uma vítima, vê como ela se comporta, quem ela é e os dados dela. 2010 op Facebook. Hij heeft bijna 700 friends, waaronder sinds kort ik dus. Hij is 35 en woont sinds jaren een dag in de Brugge. Daar heeft hij ook Sophie leren kennen. Zijn het geen schatjes? We stuurden hem een phishing mail gezocht te zijn. Ele nesse padrão, ele viu o ataque de phishing para De vraag om enkele gegevens te bevestigen. Eens door die hebben volstaat nog één neptelefoontje zo zijn. Isso também é comum no Brasil. Ele pega o telefone no Serasa Experian ou na Infosec, liga uma pessoa falando para mandar um arquivo do banco, coisa desse tipo, e aí manda um e-mail falso para a pessoa executar. Zijn leven. Letterlijk. Tot snel, Tom. Zo, je bent dus Sei que ele foi um pouco mais além, né? Bastou ele mandar um fiche, pegar os dados do banco e tal. We gaan dus dag zeggen aan Krieke, de baas van zijn stamcafé. Daar is Tom kind aan huis, dus ik ook. Tom? Krieke! Ué! Então o primeiro teste funcionou, né? Passou pelo bike, ele sempre vai cumprimentar um amigo dele, ele achou que era Als isso. hij zichzelf beter zegt mij tegenkomt op Facebook. Mas Tom,
Good afternoon, sir. Sorry to bother you. This is Jimmy from the Harp Hotel in London. Yeah? Yeah, we got your online reservation for 4 rooms. Excuse me? I didn't make a reservation. Een paar dagen geleden heb ik online een kinderdroom gevonden. Já usando os dados que eu obteve de cartão, cartão de crédito, Ik heb me niet veel credenciais. verteld. Daar heb je vrienden voor. Uma água baratinha, 14.000 euros. Ah, dag meneer De Grote. Terug. Ja? Staat hij daar nog? Wat is dat? Wat is dat? Dat is die harp die ik hier juist geleverd heb voor u. Toen ik het hier juist getekend. Agora is mijn handteken? Hier? Hij is er natuurlijk in gebeld vanuit Londen dat je met dat abonnementjesakkaart ding besteld zit. Ja, dat weet ik niet. Ik weet dat ik hier gewoon wie die heb afgeleverd, ik heb het juist afgetekend dat u bij huis zit. Menen? Ja? Heb je wat zelf? Hoe zag je man eruit? Dat was jij, simpel. Ja, zeg, dan wordt er eigenlijk ook wel wat aan druk zit, maar ik hier niet wist. Je mag weer meenemen dat je dat niet vraagt. Ja, maar ik mag die niet meenemen. Dank. Ja, wat hè? Ik kom daar nog weer. Maar, is dat deze? Ja? Beste Tom. Tom hier. Aangenaam. Heel je leven staat online en voor je het weet bent iemand zoals Ele ik. fala o período de exposição online, né? Você põe informações demais na internet disponível, isso pode acontecer. Dat is feio. E isso é mais comum do que a gente acha que é, né? Vai no Facebook, tem várias pessoas, você vai ver telefone, nome, endereço, o que ela faz, quando ela viaja, onde ela vai. Tem uma propaganda de uma empresa que trabalha com conscientização do usuário, falando dos riscos de expor dados na internet. E agora o moço vai falar um pouco dos tipos de ataque. O mais comum é de página falsa, no underground é chamado de tela ou engenharia. Normalmente o hacker salva a página da instituição que é visada e modifica um pouco para poder enviar os dados para ele por e-mail, tenta fazer domínios parecidos com a da instituição original. Por exemplo, ele colocou PayPal como página URL. Outro tipo comum, que a gente chama de farm local, ele altera o arquivo utilizado localmente pelo sistema operacional na resolução de nomes, no caso do Windows, o arquivo host, o Linux também. E como é que funciona? O sistema operacional, antes de consultar um domínio na internet, para poder ver qual é o IP daquele domínio, ele tem uma ordem de procedência de consulta. A primeira delas é o arquivo local. E aí o que o downloader do Trojan faz? Ele pega e insere nesse arquivo vários domínios que ele visa atacar, colocando o IP da máquina do hacker ou do servidor comprometido pelo hacker. Isso aqui chama de farm local. Também pode ter uma versão remota, mas hoje em dia dificilmente é utilizado, onde ele altera o servidor de DNS utilizado. Um ataque bem comum é o que a gente chama de proxy malicioso. Normalmente o que eles fazem? Eles usam um script proxy, que a gente chama, que é um arquivo PAC, que é um arquivo JavaScript interpretado pelo navegador. E como é que funciona esse script? O downloader vai configurando o navegador para usar esse script PAC. E o navegador, quando vai para qualquer página, ele chama essa função, find proxy for URL, falando qual é a URL que ele está acessando. E aí o hacker verifica se é uma URL que ele quer atacar, que ele quer monitorar. Se for, ele retorna o IP do servidor comprometido dele. E aí o servidor comprometido, por sua vez, retorna a página falsa. Então, nesse exemplo, ele monitorava 3 instituições, o Serasa, o PagSeguro e o PayPal. Caso não fosse nenhuma dessas instituições, ele mandava o navegador navegar diretamente para o site. Caso fosse uma das 3, jogava o servidor malicioso dele, que era um proxy, e retornaria uma página falsa. E o mais importante é a divisão de lucro. 50% do que eu devo ganhar nesses ataques é do Morfeu. Isso é muito comum no underground, é a divisão de lucro. Dificilmente um atacante faz tudo sozinho, porque hoje é complexo fazer a fraude no Brasil. Mesmo assim, a fraude é muito alta, bilhões por dia de fraude. Então é comum eles trabalharem com porcentagem, com comissão. Um faz o código, o outro dissemina, o outro faz transferência, e vai dividindo, estudando, pesquisando. Voltou a encontrar o Oriente Smith. E aí foi tirar uma onda. Pô, agora eu sou coder, sou programador, faço Trojan, estou pegando credencial. O Oriente Smith também evoluiu, não tanto, né, mas falou, pô, se precisar, eu estou virando info. Mas o que é virar info?
Virar info é o cara que ou sabe como transacionar com o banco sem ser bloqueado, ou é o cara que levanta códigos de barras, contas de laranja, recruta laranja, assim como ele fez no começo, para poder fazer a credencial virar dinheiro. E como é que funciona esse recrutamento, essa parte de levantar códigos de barras? Tem várias maneiras. Uma delas, por exemplo, são comunidades, que tem no Facebook e em outras redes sociais, que eles falam o seguinte: paga o seu boleto com metade do valor. E aí já aproveita para lavar o dinheiro. Então a pessoa inocente, entre aspas, por metade do preço, é golpe, não é? Golpe não é, vou testar. E aí vai dar o dinheiro para o hacker paga usando a credencial uma conta de outra pessoa, e aí o dono do boleto, por exemplo, quando vê que o hacker pagou, vai dar 50% do valor para ele. Então, uma maneira de obter esses códigos de barra de boletos é pelo Facebook. Outra maneira são por sites de ofertas de produtos, como o LX, da conta também do Mercado Livre. O Mercado Livre se atuar bem rápido. E tem até empresas de fachada. Aqui vem para ZVR Financeira. É uma suposta empresa que fala que paga boletos com metade do preço. E com isso que eles fazem? Eles vão alimentando uma lista de boletos, códigos de barra, valores. E a partir do momento que eles conseguem uma credencial para poder pagar aquilo, eles saem pagando vários boletos. Então é comum o hacker pegou uma credencial, o banker pegou uma credencial, ele esvaziar aquela conta. E ele não só esvazia a conta, ele vê se tem empréstimo, o que pode pegar de dinheiro, então pega tudo empréstimo disponível, pega tudo que ele pode dar conta, e aí esvazia por completo. E o Neil achou um bom negócio, né? Passou por ele várias contas, vários credenciais, acesso, usuário e senha e tal. E aí ele foi pagando vários boletos, e depois, um certo dia, o Neil foi cobrar ele. Ele falou: pô, cadê minha parte? O que aconteceu? Ele falou: pô, perdeu o Playboy. O que aconteceu? Levou um calote. Também muito comum no underground. Ele foi reclamar com o Morfeu: pô, levei um calote, passei dados pro agente Smith e tal, ele virou minha info, né? Maneira que eles falam. Não recebi nada. E aí vai a segunda lição do Morfeu: pô, antes de negociar, você precisa checar se ele não é um lotter. O que é um lotter? O lotter é o que chamam de caloteiro. É comum no underground, depois que o hacker não consegue fazer dinheiro, ele passa a dar calote a outros hackers. E a coisa que um banker mais odeia é um caloteiro, é um outro hacker caloteiro. E eles tinham que se proteger contra isso. Se eles estivessem tendo muito calote, eles iam precisar ter prejuízo. E qual foi a primeira maneira que eles inventaram de evitar calote? Foi usar o que eles chamam de VHost, que são nicks registrados de IRC. Então, se você entrar nos canais utilizados por alguns bancos, você vai ver, logo que você conecta, ele fala: cheque o tempo de registro do nick antes de negociar, nós não nos responsabilizamos por calotes e tal. Então, nesse ponto, teoricamente, as pessoas mais antigas do underground são mais confiáveis. Isso teoricamente, porque o hacker, o banker, ele tem um período de ascensão, depois de um tempo ele começa a perder dinheiro, ganhar menos. E aí o que aconteceu? Inclusive os hackers antigos passaram a dar calote. E esse sistema, o Serasa, que os hackers fizeram, o Serasa do underground, parou de funcionar. Porque mesmo os antigos estavam dando calote. E aí eles evoluíram para um outro sistema, que é um sistema de bot. O que acontece? Qualquer banker, qualquer um do underground pode ir lá e cadastrar um caloteiro. Só que é claro, assim, como o Serasa tem algumas regras, né? Ele tem que cadastrar os dados da pessoa, tem que pôr o nome, CPF, foto e a prova do calote. Então como é que funciona? Por exemplo, o usuário que chamava Coal4 deu um calote numa outra pessoa, e aí não precisa nem ser o cara que levou o calote fazer isso, porque eles se odeiam demais, os caloteiros. Então basta falar com o cara que deu o calote e mostrar a prova do calote. A prova nesse caso é um print da conversa. É muito comum eles usarem o print SR como prova de calote. Eles tiram o print da conversa e mostram. E os outros hackers passam a ajudar a identificar quem é o cara. E o que eles fazem? Conseguem o nome completo, está aqui, conseguem CPF, conseguem até foto. Normalmente eles cadastram no bot do Serasa deles e mandam para a polícia também. Ferrar o cara o máximo que der, né? E tem casos aí já pegando de monitório no underground. Já pegamos casos que eles conseguiram filmar, a polícia chegando na casa do cara e prender, depois postaram falando: ó, isso acontece quando dá calote, vai preso. Ainda tiram ontem ainda. Fora isso, mais uma lição que o mostrou ensinando pro Neil.
tem que aprender a esconder os ataques do usuário. O que acontece? Tem vários estudos que falam que as pessoas costumam não ver o que elas não estão acostumadas a saber que existe, ou a ver. Então, por exemplo, tem ideias que falam que quando as caravelas chegaram no Brasil, lá em 1500, os índios não enxergavam, porque para aquilo, para eles, era impossível. Pô, barco vindo no mar, então os barcos estavam vindo e não enxergavam. E assim funciona o nosso computador. Você abre lá o Process Explorer, a lista de processos, você vê lá um arquivo imagem.jpg como executável em memória. Pô, é uma imagem, você não troja. Você vê um outro arquivo lá na pasta do Windows, tem até um ícone estranho na pasta do Windows, pô, então é um arquivo do sistema. Com uma página falsa que você recebe até no celular, no iPad, Linux, Windows. Pô, veio, parece que é do banco, tem a logomarca, tudo bonitinho, vou pôr meus dados aqui. Às vezes até reclamam, porque pede cartelinha, né, 50 números de cartelinha, o cara vai lá e põe e depois liga pro banco reclamando. Aí já caiu no golpe. Então ele vai ensinar pro Neil a esconder o ataque. E ele fala pro Neil algo muito importante. Use, esconda de maneira que a pessoa não perceba nos locais que ela costuma não procurar. Então aqui é um outro vídeo que mostra como a gente costuma não ver o que a gente não está acostumado a ver. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's goat below stairs. Alguém percebeu algo estranho? I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Ele fala, quando você é observador, na verdade tiveram 21 alterações nesse cenário. Agora vai mostrar o mesmo filme mostrando alterações. Raramente alguém percebe uma ou duas. Inclusive até o outro mudou, normalmente ninguém percebe. At precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's goat below stairs, son. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Então se isso acontece nessa proporção, imagina na nossa máquina, que a gente, pessoas normais, estão menos acostumadas ainda a ver, não sabe o que é um troll, o que é uma página falsa, o que é um keylogger. Então é mais difícil dela ver que ela está sendo atacada, ela percebeu um ataque. Inclusive, só o próprio banco. Estava no banco um dia, falando com o gerente, né? E aí atendeu uma ligação que era de um cliente reclamando, e aí ele tampou assim, o telefone e falou para o outro gerente. Pô, ela falou que está pedindo senha de 8 dígitos e senha de 6. Tá dando erro. Aí o outro gerente falou para ele assim, pô, esse Java é foda, eu falei que não usar Java no Brasil. Tipo, o gerente achando que pedir senha era coisa de Java, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes o próprio pessoal do banco não está preparado para saber enxergar um ataque. E o Neil, como ele é o escolhido, ele vai aprender os ataques mais atuais, que é usado hoje no Brasil. O Brasil, apesar de não ser tecnicamente os códigos mais avançados, são os mais criativos. E na parte de fraude bancária, aí sim é mais avançado. Enquanto no Brasil, onde está tendo os ataques desse tipo que eu vou mostrar agora, que são os ataques feitos na própria máquina do usuário, no exterior, até hoje, eles usam página falsa. E lá, normalmente, eles seguram só com blacklist. Então, como no Brasil hoje tem análise transacional, tem cadastro de máquina, tem uma série de proteções, é muito mais difícil para o banker fazer a fraude da máquina dele. Então, hoje ele faz da própria máquina do usuário. Como é que isso funciona? Normalmente, a máquina é infectada por um downloader. O downloader é um programa que, uma coisa que ele faz é baixar um trojan maior ou mais complexo, colocar na máquina. E aí esse trojan vai e avisa para o hacker qual é o IP da vítima ou qual é o ID. ID nesse caso são para as faltas de conexão indireta, eu vou estar explicando daqui a pouco. Existem 3 tipos de ataque da máquina do usuário. O primeiro deles é o que a gente fala que é o patch no terminal service, no caso do Windows. Como
Como é que funciona? O terminal CF do Windows é um sistema de acesso de múltiplos usuários. Por padrão, ele só permite um usuário de cada vez. O que o Trojan faz? Ele altera a DLL do sistema para permitir vários usuários simultâneos. Vamos ver que tem 7, 6 usuários conectados. Cria um segundo usuário administrador, manda a senha para o hacker e o hacker simplesmente conecta com o terminal CF na máquina do cliente. Uma seção que não é visível para o cliente. O segundo modo é o que a gente chama de conexão indireta. São softwares tipo M, TeamView, e tem alguns outros, que eles fazem a conexão para um servidor. O hacker também conecta no servidor e os dois se comunicam entre si através dessa ponte que é o servidor. Então esse é um caso, por exemplo, quando ele infecta a máquina, ele manda o ID para o hacker, e aí o hacker vai e conecta no servidor da aplicação. Então nesse caso, por exemplo, é muito difícil localizar o hacker. Você não vai ter o IP dele, não tem nada. Ele está conectando num site e dificilmente vai te passar dados do hacker, já que é um servidor, nesse caso, o M da Rússia. Eles não passariam dados do hacker. Então é difícil de localizar. E aí o hacker conecta na máquina do usuário e faz a fraude também da máquina dele. Esses softwares também, de acesso remoto, eles passam a avisar para o hacker quando o usuário está logado. Esse aqui é o exemplo mais comum. É um outro software, esse é totalmente feito pelos hackers, não tem um software externo. É o que a gente chama de VNC-like. Por que VNC-like? Porque existe atualmente um software de acesso remoto, que chama VNC, que eles copiaram e fizeram bem parecido. Como é que funciona esse software? Assim que o usuário é infectado, ele já manda para o hacker qual é o sistema operacional, qual é o nome da máquina, a IP, ele vê qual é a latência de rede, para o hacker saber qual resolução de imagem ele vai usar, se é alta ou baixa. E o que o usuário está acessando? Aqui, por exemplo, está acessando o Facebook, a maioria do Facebook. Tem alguns softwares desse tipo, se o cara acessar o banco, ele já manda o saldo para o hacker não perder tempo com pessoas que têm pouco dinheiro na conta, ele vai dar mais dinheiro. Mas como é que é esse software do lado do código? Aqui é um código que a gente reverteu, não dá para ver muita coisa, a gente tentou deixar um pouco legível. Mas aqui é um exemplo de dois comandos, como é que funciona. O primeiro comando é o 101, o que ele faz é simular o clique do mouse numa posição. Então, do lado do hacker, aquele software ele manda para o usuário. Faz um clique na posição X para mim, ou no caso do comando 102, digita uma tecla. E para que serve isso? Por exemplo, ele vê que o usuário logou no banco, vê que tem um saldo legal, ele faz com que o Trojan do cliente bloqueie a tela para o cliente, mostra uma tela de atualização, aguarde, atualizando o sistema operacional, atualizando o banco. Enquanto isso, o hacker está na retaguarda ali mexendo, pagando boleto, fazendo transferência, uma série de comandos. Hoje, tem bastante software assim, já com comandos, mas os mais avançados já tem opções diretas, tipo fazer TED, pagar IPVA, pagar IPTU, aí só põe o valor ao código de barra, o software já faz tudo sozinho parte do banco. Já vem pré-programado qual é o banco, ele sabe qual é a sequência de páginas, qual é o URL, qual é o nome do input que tem que usar, onde tem que clicar, então já vai tudo sozinho. E aí a gente fala, pô, quero mais informações, preciso saber mais como é que funciona essa parte. E ele fala, pô, vai no canal de RC dos Banks. É muito comum hoje nos canais eles trocarem informação sobre técnicas, quando um sabe como burlar uma proteção, como burlar um sistema internacional, como atacar um banco específico, aí eles vendem isso num degrau, no IRC. E aqui é um exemplo de um canal, é um link de um canal, por exemplo. A gente tem pessoas que pegam Serasa, que fazem busca ou só arroba credencial, tem pessoas com código de barras. Esse cara aqui, por exemplo, ele fala que ele tem Serasa disponível para quem quiser fazer consultas, ou ele troca por cartões de crédito, né? Uma consulta por 2 cartões. Também é comum. Tem um mercado de troca. Já um outro só quer consulta. Para que ele quer consulta? Porque às vezes ele tem um nome de uma vítima, mas não tem no CPF, não tem telefone. Então ele pega esses dados do Serasa e expira normalmente. Outro caso aqui que é uma coletada, mas é consumo e boleto, é aquele que chama de vira-info. É o cara que ou tem os dados disponíveis para quem roubou credencial, ou ele tem a credencial e está procurando quem tem a boleto para pagar. E aí funciona na base de comissão. Voltando lá na página do Facebook, um pega código de barra, outro pega credencial e os dois trabalham em conjunto. E aí eles falam, alguns coders mais avançados, eles também vendem seus próprios programas, seus códigos. E como é que eles vendem isso? Propagandas em sites de hacker, alguns sites de segurança mais voltados para hacker, para o underground. Então, por exemplo, de banner, por exemplo, um dos que mais vendem é esse que a gente chama de Xcode.
E aí ele fala, vem do KL, BB, ICES, Itaú, Bradesco e Santander. Aí são os bancos que ele ataca. Mas o que é KL? KL é um nome geral para tudo que é roubo credencial. Inicialmente KL era Keylogger, que era um ataque usado em 2002, 2003, hoje em dia não é mais usado no Brasil. Mas acabou ficando o nome. Qualquer ataque de roubo credencial eles chamam de KL. Aqui é outro exemplo de propaganda. Já é uma segunda versão, já vê que tem vários bancos aqui, Serasa. E aí, inclusive, se fala de suporte a novos centros operacionais. E tem também o curso de hacker, igual eu falei no início. Tem pessoas que ensinam como fazer troja de banco, página falsa, como roubar usuário e senha. E isso é vendido também na internet há um bom tempo já. Nesse caso nunca foi bloqueado, está até hoje disponível. Se procurar, vocês acham. Isso aí tudo é DIP, né? Assim, que vocês... Não, na internet normal. Na Surface? Até é pouco usado DIP no Brasil porque a legislação não ajuda muito para poder prender esse pessoal. Normalmente eles prendem quem rouba muito só. Então fica na. Se você for no Google e colocar lá curso de banker, curso de hacker, você vai achar esse cara aqui. Então boa esse cara. E aí eu roubando, todo mundo roubando, passou várias semanas. Aí todo mundo preso, né? Tava bom demais pra ser verdade, tava muito fácil. E hoje, atualmente, eles prendem quem rouba mais. Os caras que roubam um pouquinho, por enquanto não são presos ainda, porque é muito rápido. Existem hoje em torno de 5 a 6 servidores de comunicação que eles usam. Cada um deve ter 2 ou 3 canais. Então deve ter em torno de 200 a 300 bankers aí, ou pessoas no underground trabalhando ativamente. Bom, acabou a história, agora é a palestra, mas como eu tenho pouco tempo, vou fazer uma palestra bem rápida. Vou tentar até entrar no Guinness falando nisso, vou dar uma olhada quanto tempo eu vou gastar. E, pô, primeiro eu vou fazer um teste, porque como é muito rápido, eu preciso ver se vocês estão atentos, todo mundo acordado. Eu posso fazer um teste primeiro? Posso fazer algumas perguntas e vocês me respondem? Aí tem que responder bem rápido. Qual é a cor da parede? Qual é a cor da neve? Qual é a cor da nuvem? O que é a vaca bebe? Alguns vão acordar, alguns estão dormindo, a vaca bebe água, né? Então vamos dar uma acordada, que agora é bem rápido. Pelo menos metade está acordada, a outra metade, se dormir não tem problema, porque como eu tenho formação em hipnose, se dormir quer dizer que eu sou um bom hipnólogo. Não tem problema também que a gente vai dormir. Mas tem também um exercício que estimula os dois lados do cérebro, tem o hemisfério esquerdo e o direito, normalmente usa um de cada vez. Vocês querem fazer um exercício para poder estimular os dois juntos, para ficar mais atento, que agora vai ser bem rápido? O exercício é o seguinte, uma das mãos vão dar toque na cabeça e a outra vai rodar aqui embaixo. E aí você conta até 5 e inverte, dá toquinho na outra e roda. A partir do momento que você conseguir inverter, sem dar toquinho na cabeça, e sem rodar a cabeça, sem bater na barriga, ficar os dois hemisférios trabalhando juntos. É meio complicado de começo de fazer. Mas depois da quarta, quinta vez, os hemisférios vão trabalhar alinhados, e aí quer dizer que a gente está mais acordado. Um monte de da plateia toda aí. Agora todo mundo acordado, vou fazer uma palestra relâmpago aqui, porque eu tenho pouco tempo. Então vamos lá, ecossistema underground. Cadê é o especialista em roubo de cartões. Laranja é o intermediário de transações fraudulentas, pode ser ativo ou passivo. O spammer é o cara que cria listas de alvos, dissemina ataques, pode ser com extratores de e-mail ou com trójanos. O coder é o programador, é o cara que cria as ferramentas dos trójanos. O outro é também chamado de caloteiro, é o cara que dá calote de outros membros do underground, mais odiado. Vira-info é o cara que concretiza a fraude, que levanta códigos de barras, boletos, é o cara que sabe como burlar a análise transacional dos bancos. Meio de comunicação, principalmente IRC, para fechar negócio, normalmente é Skype. E hospedagens são encontradas em sites de busca utilizando bots, principalmente o Google. Bom, e é isso. Foi uma palestra bem rápida agora, a história foi um pouco grande. Aí eu coloquei meus contatos aqui, mas depois se quiser pegar e-mail, alguma coisa. Você falou que você é preso que rouba muito, né? Isso.
Qual é o valor seguro para você? Quanto é muito? Então, aí depende do banco, depende Hoje tem quadrilhas que roubam milhões. Essas são as que normalmente você vê na televisão sendo presas. Se tiver policial envolvido, aí é mais chance de ser preso ainda, porque para eles é como se fosse um troféu. Prender outro policial é um troféu, então é o que eles vão atrás normalmente. E é muito comum. Isso que eu ia perguntar, que é muito comum ter policial envolvido. Também, assim, é comum na verdade ser financiado. É comum um bem que é ser financiado. Hoje é mais lucrativo o cara usar drogas, atacar o banco que vender drogas, por exemplo. Então tem quadrilhas de drogas que bancam adolescentes, os caras podem fazer. Só qual é o problema disso? Por que isso também está nisso? O problema é o seguinte, o cara vai dar uma moto para um adolescente, dá um carro, um computador e fala, pô, agora você rouba e faz dinheiro para mim. E o cara faz dinheiro no começo. Só que depois começa a ficar difícil. Normalmente acontece, os bancos acham que é um ataque que o cara fez, estuda como é que é, faz proteção, tira o servidor. E aí o cara chega pra quadrilha e fala, pô, não consigo mais roubar. Aí o cara, pô, se vira nos 30, ou rouba ou é tiro. E aí é onde começa o calote. Sempre o mesmo ciclo que as drogas. Sim, aí começa o calote. O cara não consegue roubar, tem que fazer dinheiro. Então ele aproveita outros hackers que ainda conseguem roubar e dá calote neles. E hoje, dificilmente uma pessoa faz todo o ciclo de fraude todo, porque é bem complexo. Hoje eles são, hoje normalmente são quadrilhas ou funcionam nessa base de troca de informação, legal. E a maioria está aberta. Se você conectar nos servidores, você consegue ver as comunicações. Um ou dois são fechados também. O lance do hacker, no caso, eles usam um desktop. Como é que está no mobile hoje em dia? O pessoal já está bem... Também, no caso de página falsa, por exemplo, não tem diferença. Você abre no mobile, no iPad. Teve um ataque no ano passado que chama DNS Change, que foi um ataque que infectou 10 mil modems no Brasil. Que fazia o seguinte, a maioria dos modems usados no Brasil, eles vinham com uma vulnerabilidade que tinha uma página dentro deles, duas vulnerabilidades na verdade. Uma delas era que existia uma página específica que mostrava a senha, quando o cara abria, e existia uma segunda página que conseguia mudar a senha sem saber a senha atual. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um scanner que saía varrendo todos os IPs brasileiros, da classe de IP brasileira, acessando essas duas páginas e mudando a senha, e alterando depois o DNS do modem. O que aconteceu? Esse ataque foi tão bem sucedido, imagina, 10 mil modems, quantas máquinas não são, que o servidor do hacker não aguentou e caiu. Então essa fraude só acontecia de noite, porque de dia tinha tanta conexão que o servidor travava, de noite tinha menos conexão, o pessoal caía no golpe. Pode contar mas tem a lista de todos eles lá? Você é o que? Eu estou escondido ali atrás, eu estou monitorando só. Tem um ditado que diz, né, que um bom hacker é conhecido por todos, um excelente hacker não é conhecido por ninguém. Né? Estou tentando chegar aí, fico escondido ali. A maioria dos bancos hoje instala uma coisa na sua máquina. Um botão, uma caixa agora da gás. O que esse software faz além de deixar a máquina legítima? Então, as proteções lá, eu que faço, pode me bater depois. Normalmente o que ele faz? Ele é um software baseado em análise heurística comportamental. Por exemplo, você fala uma página que não está acostumado a acessar, ele vai analisar essa página, se ela se parece com a página do banco ou não. Visualmente ela parece, a identidade visual parecida, tem campos iguais no banco. Analisa só no banco ou acessando uma outra página? Não, se você citar uma página que você não acessa, se você tiver uma página por e-mail, você abriu, você nunca acessou, um domínio.k.ch.ve, aí ele vai analisar o conteúdo dela e ver se parece com o site do banco. Se parecer, ela joga o site do banco falando que você caiu numa página falsa. E o mesmo vale para outros tipos de ataque. No caso de phishing, a gente tem o que chama de página falsa, que é phishing scam, e o processo com a phishing trojan. Ambos são similares, eles usam uma engenharia social. E a funciona da mesma maneira, analisa o processo, vê se ele faz tem comportamento malicioso, né? Conecta numa central de um monte de ponto, se pede dados potenciais do usuário, dados do banco, e aí dá a classificação em cima disso. Você acha que o Itaú é o melhor hoje em dia? Não, o token é assim, a maioria tem token, dispositivos de token, OTP, o problema deles é que eles são vulneráveis a phishing do mesmo jeito. Qual é a diferença? A diferença é que o site ou o programa do hacker tem que pedir o token também. Eu tenho um vídeo até que mostra esse tipo de ataque no token, mas eu não coloquei aqui porque ele é um pouco grande, porque ele dá tempo. Mas como é que funciona esse cara? O cara cai na página falsa, põe a agência em ponto, e aí a página falsa
o hacker se comunica com ela em tempo real, uma central de comando de compra, que a gente chama. E aí tem a opção lá, pedir o token. E aí ele clica, a página vai e mostra para o usuário, qual é o seu token para mim. E aí o hacker põe, o usuário põe, aí ele segura o usuário na parte de acquired, o hacker vai, loga no banco, põe o token dele, faz a transação. E depois deixa o usuário continuar, joga para outra página, uma tela de erro. Deixa eu entender uma coisa. Por que é que vocês, já que você faz esse tipo de trabalho, eu não consigo entender que vocês não desenvolvem nada para quem usa Linux e não usa o Windows, por exemplo? Eu conheço esse 99% sair do primeiro mundo e do décimo. Então, na verdade a gente tem também para Linux e para Mac. Só que na Santander, por exemplo, não tem. Se quiser usar o Santander, porque assim, a gente fornece para o banco as opções. Aí a regra de negócio é do banco. Ele fala, não, eu vou. Por que desconsidera totalmente quem está no primeiro mundo? Então, a gente não tem como saber, né? O banco escolheu. Ele, por exemplo, para ele as fraudes, em geral, a internet banking, quase 99% é o Windows. Então, para o banco, é melhor postar no Windows e não gera problema. Eu entendo. Mas bem que eles consideram perdido para você mexer com a internet banking. Mas a gente fornece também soluções de você tem que implorar para usar o Windows de alguém, né? Para botar para você para esse então, aí cada banco tem a sua regra. A gente fornece para eles uma política da qual é a regra ideal. Qual é o ideal para segurar o maior número de fraudes possível? Mas não é nada técnico, é só a decisão do banco. Estratégica do banco. A maneira que ele implementa, que ele usa, é totalmente a regra do banco. Deve ser parceria com a Microsoft. Você sabe, isso acontece comigo. Vai tentar comprar um notebook hoje comigo. Mas normalmente a regra de todo banco faz regra de negócio. Alguma maioria coloca. O Santander eu não sei, mas o Banco do Brasil não fala com os sistemas operacionais. Eu não entendi o porquê, eu achei que tinha alguma questão estratégica, mas pelo jeito é só política mesmo. Acontece, como no Linux os ataques mais comuns são página falsa, a gente fornece a pessoa para página falsa. Não existe hoje phishing trojan, por exemplo, ou ataques de binário para Linux e Mac. São página falsa. Então por isso tem uma diferença tecnológica bem grande. Eles vão pela maioria, né? Tem maior possibilidade. Não tem assim, tecnicamente justificativa, depois de custo, você fazer uma tecnologia que protege logicamente trójanos do Linux, do Mac, já que ninguém faz, os hackers não fazem. Eu desenvolvo há mais de 20 anos, eu não vejo uma dificuldade, sinceramente. Então, mas é questão de mercado. É só isso, então. Isso. E a certificação digital? Você vê com muita expectativa que isso possa... Não, atualmente o cenário não serve praticamente nada. Por quê? Porque você está no caso do site original, o ataque do Brasil, está na máquina do usuário. E mesmo que não são, lá fora tem alguns kits tipo Zeus, bem famosos, Paiai, funcionam assim, eles fazem alteração no navegador de memória, inclusive tem para Linux, Mac e mobile, tem para Android também. Ele troca as funções que fazem encriptação antes do SSL para poder pôr a função dele ali no meio, que a gente chama de boot de API. Então, a nossa credencial para um banco, por exemplo, antes do SSL, vai chamar uma função. Eu não lembro qual é a função agora, mas ele interpreta a função, o Firefox chama, se não me engano, FF, ou White, alguma coisa. Ele troca a função de memória para passar pela função dele, e aí ele pega os dados que são credenciais, manda de volta para a função original, e implica para o SSL e manda para o servidor. Então, aí, assim, ele pega antes disso, o que a gente chama de main in the browser, né? Main devido do browser. Mas tem main devido padrão também, ele põe ele no meio, ele torna o certificado dele para o cliente, pega do banco e passa para a comunicação. Como alguns clientes nem olham se está lá certificado confiável ou não, se está uma mensagem de entrevista falando que a entidade não é confiável, o curso não é confiável, eles vão longe está aceito. Se o cara tiver que colocar 50 números de cartelinha numa tela, isso vai desconfiar dos certificados válidos. Por isso que é. Não sei, pelo menos no site da Caixa. Todos têm, todos usam. Mas eu vejo muitas vezes o certificado dela falando que não é válido. Não, isso que eles usam o CNPJ Brasil, e a Firefox não reconhece o Brasil como uma entidade própria e confiável. Não, parece que entidades assim grandes não são reconhecidas às vezes. Mas é pelo navegador, o Firefox não reconhece. E aí você tem que adicionar manualmente o Brasil como confiável, como Firefox. E a Caixa é obrigada a usar o Brasil, por causa da regra do governo. Então, eles não conseguiram ainda estabelecer esse... aí é coisa do Brasil, como que fala Brasil. Só a questão de cadastrar como eles fazem com a VeriSign, Catal, então, você entende que a certificação digital ainda não conseguiu se estabelecer? Não, ele tem que estar no limite tecnológico dela. Mas não tem esse manual de evoluir. Bom, acabou o tempo, para quem não tiver dúvida, eu posso fazer logo no almoço ou depois da palestra.
Obrigado, pessoal. Foi um prazer aparecer aqui com vocês.